entender que o plano de Deus é completo para a sua vida. Quando eu comecei minha caminhada, eu entendi, porque me ensinava assim. Eu aceitei Jesus, eu estava vivendo um momento muito maravilhoso. E aquele momento de que você só quer estar na igreja. E essa pessoa era eu. Se eu pudesse, ficava 24 horas na igreja. E outra coisa, quando acabava o culto, eu chorava. Porque eu falava, poxa, aqui dentro é tão bom que não dá vontade de sair daqui para fora. Pensa numa pessoa que chorava quando acabava o culto. Era eu, pastor Ricardo. Eu chorava de soluçar. Aí os irmãos pensavam assim, pô, deve estar chorando de tristeza, de dor, de sofrimento. Não, eu estava chorando porque eu, quando eu entrava na igreja, assim, eu assistia um culto, aquele culto pentecostal, e eu vi aqueles irmãos sendo usados por Deus, aquelas pessoas sendo usadas, e eu falava, que coisa maravilhosa, eu nunca vi isso no mundo, eu nunca escutei ninguém falar em línguas estranhas, eu acho tão lindo isso, eu nunca escutei ninguém cantar em cânticos e línguas. Eu escutava a música do mundo, né, aquelas coisas, mas quando eu escutei a primeira vez uma irmã, irmãos, que coisa tremenda, quando eu estava na igreja naquele dia, e eu vi aquela irmã ser tomada num cântico, aquilo parece que entrou dentro da minha alma, aquilo arrepiou meu corpo todo, e eu falei, eu não estou mais na terra, eu falei, eu já estou no céu. Eu olhei para mim, olhei para a pessoa chorando, eu falei, será que já fomos levados para a glória? Porque, irmão, pelo amor de Deus, aquela voz não era daquela mulher. Não era. Eu nunca escutei um cântico daquele aqui na terra. Nem os cantores, nem os maiores cantores da terra nunca cantou um cântico como aquela mulher cantou. Eu nunca vi ninguém cantar um cântico como aquela mulher cantou. E foi algo sobrenatural. E através daquele cântico, que ela foi tomada em línguas, sabe? Toda aquela igreja foi restaurada e renovada. Pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Pessoas foram curadas. Porque eu estou falando de pessoas chorando. Aqueles homens de Deus mais duros, fechados, choravam de soluçar. Porque entendia que aquela voz não era da terra, era uma voz do céu. Já faz muito tempo que eu não vivo essa experiência. Porque eu não tenho essa graça, mas tem pessoas que têm. E eu acho maravilhoso que tem essa graça de se entregar no Espírito Santo e deixar Deus usar em cânticos espirituais. Isso abre uma atmosfera celestial diferenciada. Isso abre, sabe, portas no mundo espiritual diferenciada. É algo que, por muitas vezes, não é pregado sobre isso, mas até os demônios tremem e estremecem diante disso. Porque sabe que essa voz não é na terra, é algo que vem do céu sobre alguém que Deus ama. Muitas pessoas pararam e não deram mais lugar ao Espírito Santo, porque lá atrás começaram a perseguir, começaram a matar esse ministério. E as pessoas decidiram se fechar do que serem criticadas, do que serem perseguidas. Mas o conselho que eu te dou, se Deus te der isso um dia, e Deus te der essa graça, seja perseguida, seja criticada, aconteça o que for, mas deixa Deus te usar. E lá naquele tempo, né, lá no início da jornada, entenda bem o que eu vou te falar. Eu tive essa experiência espiritual, eu tive uma experiência espiritual muito forte com Deus. Eu tive uma conexão muito rápida com Deus. Né? Com 3 meses fui batizado com o Espírito Santo. Só 3 meses. Saindo de um mundo pesado. Saí do hospital, fui para um centro de recuperação. E lá, assim que cheguei numa madrugada, no mesmo dia, dormi um pouquinho no mesmo dia, fui convidado a uma capela de oração, uma capela de sapê, né, e de bambu. Aqueles internos que estavam ali falaram para mim, jovem, quer assistir um culto à noite conosco? Falei, sim, quero assistir um culto à noite com vocês. Estávamos ali naquele centro de recuperação, muitos jovens ali também, passando por processos de libertação e se recuperando, porque estavam com suas vidas destruídas por causa do álcool, do crime, das drogas. E ali, quando eu recebi aquele convite, eu fiquei maravilhado. Eu falei, caramba, eu nunca escutei isso lá no mundo, as pessoas só acham a gente para fazer coisa errada. E aqui, essa galera aqui, me chamando para dar um glória à noite. E isso foi no centro de recuperação. O meu
meu corpo ainda estava intoxicado, muito intoxicado. Isso foi o centro de recuperação. Eu só olho para cá e presta atenção no que eu vou te falar. Fui internado em uma noite, né? Já estava da noite para a madrugada, devo ter sido chegado 1h da manhã lá, né? Que a condução chegou lá e me deixou 1h da manhã lá em São Paulo. Olha para cá para você ver como é que é o mundo espiritual, como é que o diabo não quer perder você. Quem serve ao diabo ele não quer perder. Quando cheguei, me levaram no alojamento, um alojamento grande, assim, muito humilde, simples, mas bem grande, tudo feito em madeira. As camas eram feitas em madeiras, essas pernas de 3 de madeira, que tudo não era por doação, tudo não era doado. E as camas tinham 3 andares, as camas, primeiro, segundo e terceiro. E lá fazia muito frio, né? Então a gente usava luva, meia, muito agasalho. São Paulo é assim. E Deus permitiu eu sair daqui, usando a vida de um pastor, amigo, um senhor, que hoje está no Senhor. E esse senhor, esse pastor disse: eu vou levar você para lá, porque eu sei que lá Jesus vai trabalhar na sua vida. Olha que coisa linda. Sempre tem alguém que acredita em você. E esse pastor, ele me ajudou financeiramente, preparou tudo para mim estar lá. Eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha roupa, não tinha emprego, não tinha nada. Eu só tinha chagas no corpo, muita doença, por causa de uma vida de pecado, porque vivi uma vida absolutamente sem regras, sem limites. Mas mesmo assim Jesus me amava. Aleluia. Escute bem. A primeira vez que entrei nesse lugar, quando amanheceu o dia, falei para vocês que fui convidado para uma reunião de oração. E andando pelo aquele lugar, porque no dia seguinte eu tinha que conhecer todo lugar onde eu estava. Eu vi aquela capela de oração, muito pequenininha. Acredito que deve ter assim uns 3 metros por 3, ou menos talvez, só que era redonda, né? Feita de sapê, toda de sapê. Olhei e vi, a plataforma era feita de bambu, bem amarradinho de bambu, os banquinhos também. E o meu coração ficou acelerado. Eu falei: vou participar de um culto hoje com pessoas como eu. Eu pensei assim, com pessoas como eu, que nem da mesma vida que a minha. Meu Deus, que coisa linda. Eu vou cultuar Deus hoje, sabe, com pessoas como eu. E eu estava muito ansioso para que aquele dia passasse. Aí quando deu 7h em ponto, eu já estava na porta da capela. Bem na porta da capela, 7h da noite eu estava ali, ó. Só que quando eu cheguei, já tinha uns jovens lá dentro fazendo assim, ó. Fazendo assim com a mão e chorando. Quando eu olhei aquela cena, aquilo mexeu com a minha estrutura. Porque durante o dia, conversei com aqueles jovens do centro de recuperação. E eles foram contando a história deles para mim. E só para você ter uma ideia, um daqueles que estavam lá, ele tinha tomado 7 tiros na cabeça. E ele tinha 7 balas de 22 dentro da cabeça. Só para você ter noção. O outro que estava também, ele era assassino. Era um matador. E também o outro que estava lá também era traficante. E cada um tinha uma história pior do que a outra, mais forte do que a outra. E quando eu vi que eu entrei na porta da capela, aquela galera que falou aquele testemunho de dia, eu acredito que o Espírito Santo estava usando eles, né? Tipo assim, eu vou falar, eles contam, todo mundo queria contar o testemunho para mim. Cara, eu vim disso, Deus fez isso, todo mundo. Mas quando eu entrei ali, que eu olhei, nem entrei na porta, que eu vi eles chorando e fazendo assim, ó. Veio uma cena de mim lá de trás do mundo. E eu falei assim: caramba, eu nunca vi isso lá fora. Eu nunca vi ninguém adorar a Deus assim, com tanto amor. E ali eu vi aquele homem que tinha tomado 7 tiros na cabeça. Aquele homem chorando, ele pulava e gritava: Jesus! Aleluia! A gente tem tudo aqui, sabe, irmão? A gente tem tudo e não dá valor. E eles estavam ali dentro de uma capela de sapê, feita pela mão dos próprios internos, sabe? Aquela capela foi feita de sapê porque não tinha dinheiro para comprar nenhuma
telhazinha sequer de amianto, irmãos. Mas o amor por Deus era tão grande que eles fizeram uma capelinha com sapê, o telhado era de sapê, eu esqueço até hoje. Aí eu fiquei imaginando como Deus habita numa tenda de sapê. E eu olhei, e quando eu vi ele chorando, eu falei, verdadeiramente Deus existe. Eu falei, meu coração, eu quero ter um encontro verdadeiro com esse Deus hoje. Eu estava tão constrangido assim, eu estava tipo, assim, Deus ele mexeu tanto comigo, que eu entrei dentro daquela capela. Quando eu entrei eu não consegui ficar em pé, eu sentei. Aí a capela, eu entrei, vamos dizer que a porta é aqui, ó, aqui onde eu estou. Aqui é o final da capela. Eu fiquei sentado de frente para a porta assim da capela de sapê, ó, de frente para a porta. Aí eu estava tão constrangido que eu não me sentia digno. Que eu fechei o meu olho e fiquei só assim, ó. Aí de vez em quando eu abri o olho disfarçando. Aí vi os irmãos assim pulando, outros dando glória. Eles estavam falando, sabe o quê? Buscando o batismo do Espírito Santo. Assassinos buscando o batismo do Espírito Santo. Traficantes buscando o batismo do Espírito Santo. Viciados. Pessoas que destruíram suas empresas. Até empresários tinham lá, irmão. Empresários que perderam tudo por causa da droga. Mas ali eu percebi que alguém que esperança era Jesus mesmo. E eu de cabeça curvada, de olho fechado. Começou a passar muita coisa na minha mente naquele momento. Eu perguntei se é real, eu estou aqui mesmo. Eu falei, será que isso é uma loucura na minha cabeça? Será que tudo isso é real? E eu naquele conflito interno, porque eu nunca vi na minha vida, irmão. Sabe? Pessoas como essa chorar, eu nunca vi isso, irmão. Eu só vi pessoas tirando uma vida da outra, sabe? Uma machucando a outra, querendo, sabe, passar por cima da outra. Eu nunca vi isso na minha vida. E aquela cena marcou a minha vida. E Deus caprichou tanto que durante o dia Ele fez todo mundo contar um pouquinho da vida deles para mim. Né? Antes do culto, olha só. Irmão, isso foi só no dia que eu cheguei lá. Aí eu sentado de olhinho fechado, fiquei. Aí comecei a chorar, mas eu não queria que ninguém visse eu chorando, sabe? Aí a lágrima pingava assim no meu olho, eu comecei, porque eu era meio durão, para quem não sabe, eu era meio durão, né? Aí eu comecei a soluçar do nada. Já estava sendo quebrantado, nem sabia. Jesus já estava trabalhando, eu estava nem percebendo. Aí você sentadinho assim, ó. E eles tudo, glória a Deus, aleluia, e pedindo Jesus que batiza com o Espírito Santo, Senhor, e eles pedindo, Senhor, nos batiza, e eu quietinho. Primeiro dia, gente, saindo do mundo, gente. Eu saí de um hospital, no dia seguinte, preparou roupa para me viajar, foi isso. Só para vocês terem noção, já estava dias internado entre a vida e a morte. Quem me conhece, não, sabe da minha mãe, sabe aqui da minha história, sabe que é real. Eu saí de um hospital, porque Deus falou para mim, filho, se tu ficar aqui tu morre. Já contei para vocês que morreram todo mundo da minha enfermaria, só faltava eu. Foi eu mesmo que tirei o soro do meu braço e saí andando no hospital fora, meu braço cheio de sangue, fugi do hospital. Porque Deus falou para mim, sai desse hospital, senão tu vai morrer aqui. Também já contei para vocês que quando eu saio do hospital, em vez de vir para a casa da minha mãe, a voz de Deus fala, vai para uma igreja que está ali. Quero eu, Senhor, falar contigo. E quando eu piso na igreja aqui em Santa Cruz, que eu piso, o culto tinha acabado, não tinha ninguém. Eu falei, fica maluco. Tipo, eu pensei que estava ficando doido. Eu falei, que voz é essa que está falando comigo? Não tinha ninguém. Aí lá no final uma mulher grita, ei, vem cá, estou só te esperando. Saudosa irmã Glorinha, para quem conhece aqui, que já está no Senhor. Vaso de Deus, profeta. De longe ela deve estar, estava lá no final da congregação. Ela falou, vem cá, eu estava só te esperando. Quando eu piso perto do altar, Deus toma a boca dela em profecia, ela fala, eis que você está laçado do pé à cabeça pelo diabo. Mas se tu crê hoje, tu vai ver minha glória. Shortinho, magrinho,
cheinho, uma camisinha, um vídeo chinelo de Deus, é todo sujo. Olha quem Deus escolhe. Eu só não estava entendendo nada, sabe? Eu só estava ouvindo a voz e obedecendo, mas não estava entendendo nada. Eu me lembro quando ela virou para mim e disse: foste vítima de uma obra de feitiçaria desde a sua infância. O diabo ganhou muito para te matar, mas eu, Senhor, vou te curar. Eu me lembro na hora, ela nem tocou em mim, quando dentro do meu estômago saiu e caiu no chão uma obra de feitiçaria, mas eu lembro desse tamanho, uma coisa gigante, uma coisa que eu nunca imaginei que ia sair de mim. Saiu uma coisa horrível, caiu no chão, e eu vi aquele monte de sujeira no chão, e eu falei: estava dentro do meu corpo? Estava dentro do meu corpo. Ali eu fui operado pela mão de Deus através daquela mulher. E sem nunca ter tido um contato com ela, eu nunca tive um contato com ela. Depois de um tempo eu passei a ter contato, mas eu nunca tive. E no dia seguinte, eu já estava viajando para São Paulo. Aí tu pergunta: como é que isso aconteceu? Aconteceu no mesmo momento que eu estava ali, sendo liberto. Chegou um pastorzinho, que era o pastor José Inácio. João, vem sentar aqui. Vem cá. Segurou minha mão. Olha, Jesus mandou falar para você que tem um lugar que está te esperando e lá ele vai tratar contigo. Um lugar me esperando que lá ele vai tratar? Sim, ele vai tratar com você. Tem um custo para ir para lá, mas não se preocupa, porque Deus já falou comigo e eu vou arcar com todos os custos. Fala para o irmão que está do seu lado, não se preocupa, fala, Deus prepara tudo. Glória a Deus. Olha, de lá ele conversou comigo, aí lá mesmo na igreja, ele falou: vem cá nessa sala aqui que é a diretoria. Me chamou, pegou meu nome, pegou meus dados, falou: vou fazer uma inscrição para você. Fez a inscrição, falou assim: amanhã tu vai estar viajando. Vim para a casa da minha mãe, ele me acompanhou, trouxe colchão, né? Trouxe perfume, eu nem sabia para que era tanta coisa, sabonete, eu não sabia. Agora eu sei que lá tem que levar, né? Você tem que levar o sabonete, material higiênico, me deu tudinho. No dia seguinte, estava eu o quê? Dentro de um ônibus. Às vezes você não conhece a história do pastor Ricardo. Às vezes você me vê aqui, mas não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Entendeu? Às vezes você me vê aqui, mas não sabe o preço que foi alto para chegar até aqui. Quando Deus quer fazer algo, eu quero falar para mães aqui que têm filhos, pais que estão sofrendo com seus filhos, de repente nas drogas, no álcool, no mundo, não se preocupe, faça como a minha mãe, só ore. Porque Deus criou tudo na hora certa para mudar a minha vida. Ele botou pessoas sem eu nem conhecer, ele foi falando com as pessoas: ajuda ele, vai até ele, guia ele, conduz ele, e assim foi minha vida. Voltando lá, entrei e sentei na capela. Lá dentro, estavam todos o quê? Fala, adorando. Buscando o quê? Fala, batido o Espírito Santo. E eu fiquei assim, mas muito tímido, sabe, irmão? Muito acanhado. E de repente, como eu falei, comecei a chorar e comecei a soluçar. Mas não sabia porque estava chorando. Eu estava chorando, mas não sabia porque estava chorando. Aí daqui um pouquinho eu estou chorando, e eles lá adorando, Deus nos batiza. Daqui um pouquinho, irmão, minha visão abre na hora. Pum! Aí quando a minha visão abre, na porta da capela, aparece um ser celestial, um nome todo branco. Para um pecador que nem eu, fardo, doente, né, rejeitado, desprezado, humilhado. Aí ele aparece na porta e diz assim: eu sou Jesus, meu filho. Só ele pode fazer. Eu lembro dessa cena como se fosse agora. Seus pés não tocavam o chão, eu lembro, sabe? Não tocavam o chão. Ele estava coberto por um manto branco, um vestido branco, como eu nunca vi na minha vida. Eu pude ver as suas mãos curar, e ele disse: eu sou o Senhor. Quando ele se aproxima, quando ele vem adentrando sobre a porta da capela, e
quando eu sinto que ele se aproxima de mim, ele estava se aproximando de mim, eu fui tomado por uma força que não era minha, sobrenatural, meu corpo se colocou de pé na hora. E eu senti que desceu um fogo sobre a minha cabeça na hora. Irmãos, eu comecei a falar em línguas naquela hora, irmãos. Eu comecei a falar em línguas naquela hora, irmãos, sabe? Eu comecei a ser tomado pelo poder de Deus naquela hora. Era uma força que eu nunca senti na minha vida. E eu comecei a falar em línguas naquela hora, sabe? E daqui um pouquinho eu senti a voz dele me impulsionando. E ele disse assim: filho, toca em meus filhos, porque eles estão clamando por mim agora. Aí me lembro que tinha mais ou menos 10 lá dentro, né? E eu, tipo, né? Poxa, a primeira vez, né? Cara, primeiro dia, cara, de um culto, cara. Falei, quem sou eu? Não sou nada, não sou ninguém. Aí Jesus fala, toca. Aí lembro que eu toquei num jovem assim, ligado, fica aqui em pé. Eu lembro que eu fui tomado por uma força como eu nunca tinha sido tomado na minha vida. Foi algo sobrenatural. E eu falando em línguas ali, eu lembro que quando eu toquei num jovem que eu fiz assim, ele caiu como morto no chão. E seu corpo começava a tremer. E Deus falou, toque em todos, porque todos vão ser cheios do meu Espírito Santo. Glória, glória, glória. E assim foi. Quando eu olhei, estava todo mundo deitado, chorando, falando em língua, tremendo, porque não conseguia. Tentavam ficar de pé, se curvavam de novo e caíam. Ninguém conseguia ficar de pé porque não suportava o peso da glória de Deus. Mas voltar para esse lugar. Aleluia. Essa foi a experiência mais linda da minha vida. Tem muitas lindas, mas essa marcou minha vida. O meu batismo no Espírito Santo. Deus marcou aquele dia. Não me batizou aqui, em lugar nenhum aqui. Mas Ele quis marcar a minha vida lá. No meio daquelas pessoas. E através da minha vida, Ele quis também tocar aquelas pessoas com o seu poder e o seu amor. Foi algo sobrenatural. E naquele dia, olha para cá, você que está esperando muitos anos aí o seu chamado se cumprir. Está no processo de libertação ainda, tá? Daquele dia em diante, eu comecei a assistir os cultos, palavras, pregações, palestras, dava muita atenção a todos os pastores que iam lá pregar, porque lá era um centro de recuperação, mas tinha culto 3 vezes por dia, oração e leitura da Bíblia, para quem não sabe, tá? Uma coisa que você não podia fazer lá, você não podia ficar distraído, eles não deixavam. Você não tinha tempo para pensar em coisas ruins, porque a todo momento tinha um monitor do teu lado, a todo momento. Em todo canto que tu tinha uma plaquinha escrita, tinha assim, cada lugar que tu tinha um versículo bíblico. Em qualquer lugar, tu virou, já tinha outro versículo ali. Tu virou, já tinha outro versículo aqui. Olha para cá. 3 meses lá dentro, 90 dias. Deus usa um homem de Deus. Porque lá foi tão maravilhoso que eu queria ficar por lá mesmo. Eu falei, daqui eu não saio nunca mais. Falei, daqui eu não saio nunca mais. Sabe, já estava até combinando lá com os amigos de São Paulo, que estava lá, né? Sei lá, de ir para outro lugar, de viver uma vida nova, né? Que todo mundo falava assim, poxa, quando a gente sai da nossa região, a gente tem que ir para outro lugar. Inclusive os monitores falavam isso e orientavam os pais também. Falou, ó, vocês eu aconselho pegar seus filhos e mudarem de endereço. Essa era a direção que os monitores davam. Nunca leve seus filhos para o mesmo local aonde eles tiveram uma vida, né, de crime, seja de droga, de tudo. Então eles orientavam aos pais mudarem de endereço, ir para outro estado. E eu pensei que ia ser igual comigo, né? Eu creio que assim, vai acontecer esse negócio comigo também. Agora pensa no homem de Deus usado. Pensa 10 vezes. Era o pastor César lá de São Paulo. Se não me engano, vocês eram tenente oficial da Polícia Federal. Ele ia lá dar culto de graça a ele. Ele era da Quadrangular e a esposa. E ele ia lá fazer cultos de libertações para os internos de graça, para ajudar o centro de recuperação. Agora pensa no homem usado. Era aquele homem. E a esposa dele também. E ele trabalhava sentado junto com a esposa. Quando ele falava em língua, a esposa dele era tomada em profecia na hora. E quando ela falava em língua, ele como intérprete era tomado na mesma hora. Era
uma coisa surreal, sobrenatural. Eu nunca vi algo tão lindo assim na minha vida. Até hoje eu vejo a cena daquele casal, eu vejo, sabe, até hoje eu me espelho neles, porque, irmãos, que conexão era aquela entre o marido e a esposa, é uma coisa sobrenatural. Realmente os dois eram um só, irmãos, porque, meu Deus, se aquela mulher falasse língua, irmãos, era uma coisa tremenda. Quando ela falava em língua, meu Deus. E não é aquela coisa de arrastada, não. Era a profecia de entrar na tua alma e rasgar teu peito no meio. Um dia ele fala comigo assim: tu vai voltar para aquele lugar. Aí eu, não. Para lá não volto, não. Aí Deus usou ele e falou assim: acho que estou colocando uma porta aberta diante dele. Ele abriu a Bíblia para mim, mostrou o Apocalipse em minhas mãos. Porque quando abre a porta ninguém fecha, mas quando fecha ninguém abre. Só que eu, Senhor, estou abrindo uma porta na tua vida hoje. Aí eu tinha falado assim: não volto não. Aí no outro dia, um outro monitor chamado Frank, que era muito acusado por Deus. Um homem simples, irmão, educado, que trabalhava na diretoria. Me chama. Tem um recado de Deus para você. Eu falei: agora ela estou tudo. Tomara que não é aquele negócio de louco de voltar, né? Aí ele falou assim: Deus está me revelando que você tem que voltar para o seu endereço, para a sua casa. Aí ele falou assim: outra coisa, para tu saber que é Deus. Tu mora num lugar assim, assim, assim. Tu entra numa rua assim, assim, assim. Aí falou tudo que tinha e falou assim: quando tu vira uma esquina, aí foi falando até da casa da minha mãe, falou tudo. E falou assim: é lá que eu te quero e é lá que eu vou te usar. 3 meses. Estava aqui no mesmo endereço. Aqui, ó. Orando pelas pessoas. Eu não fiz propaganda para ninguém. As pessoas vinham me ver de curiosidade. O Ricardo foi transformado, eu vou lá ver ele. Na mesma hora, quando as pessoas vinham, Deus descia a glória e pronto, acabou. Aí começou Deus a curar as pessoas. Aí as pessoas vinham nos hospitais, às vezes com maca, irmão. Parava cá, às vezes com maca aqui, ó. Traziam os doentes para ser curados, você acredita? Eu já cansei de ver isso. Hoje não acontece mais, antigamente acontecia muito, porque a necessidade era maior. E ficou assim uma coisa tão grande assim, que Deus estava curando aqui, que daqui um pouquinho, quando foi ver, não cabia mais gente aqui. Nem embaixo, eu estou falando nem embaixo, porque começou na sala da casa da minha mãe. Começou na sala da casa dela. Aí, irmãos, olha só. Se cumpriu a promessa de Deus aqui. E se cumpriu na minha vida também.